O rugby é um esporte promissor que começa a ganhar adeptos aqui no Nordeste. E na capital da Paraíba já existe um time nos representando, o João Pessoa Rugby Club. Rodrigo e Camila são dois líderes que vêm tomando a frente da equipe. Rodrigo, o veterano, vem contribuindo para o crescimento do clube. O rugby é um esporte que teve origem na Inglaterra, né? Ele começou de uma partida de futebol normal, onde um atleta, o William Webb Ellis, pegou a bola com a mão e foi em direção ao gol adversário. Como não havia regra nenhuma impedindo isso, a jogada foi válida e aí nasceu o futebol de rugby, da Universidade de Rugby na Inglaterra. E aí, mais tarde foi que separou as duas modalidades, o futebol de rugby, que hoje é o rugby, e o futebol que a gente conhece hoje. Vai ter a Copa do Mundo esse ano. Então, a equipe de João Pessoa surgiu em 2007 com a ideia de uns amigos que se reuniam para jogar jogo de tabuleiro. E aí um deles foi para a Inglaterra, conheceu o esporte, e aí eles deixaram de jogar jogo de tabuleiro e decidiram entrar nesse novo esporte. E hoje meio que a gente herda essa ideia deles e continua aí a ideia do time até hoje. A dificuldade, primeiro, é ter mais adeptos. Não é um esporte tem esse carisma muito grande aqui no Brasil, né? O pessoal olha meio com preconceito, fala que é violento, porque é de contato, isso e aquilo outro. E também o apoio, né? Falta muito apoio para o esporte amador e aí meio que talvez esse preconceito também caia em cima de quem poderia estar ajudando a gente a dar esse apoio aí. Cara, dentro do rugby eu tenho duas inspirações. Uma delas é brasileiro, que foi o cara que, vamos dizer, meu padrinho do rugby, que é o Renato Guedes. Ele foi atleta do Pasteur Rugby em São Paulo e em 2007 veio residir aqui em João Pessoa e foi que me ensinou boa parte do que eu sei sobre rugby. E o outro é um atleta que se aposentou, salvo engano, em 2014, é Brian O'Driscoll, que é um jogador centro-irlandês que, sem comentários a respeito do cara, jogava pra caramba. O rugby me trouxe muita disciplina em relação a tudo. Primeiro que é um esporte que eu preciso estar muito bem fisicamente, né? Então não posso estar deixando de lado minha rotina de treinamento, ainda que eu tenha que dividir ela com minha rotina de trabalho, né? E social, com família e tudo, mas para estar dentro de um campo de rugby eu tenho que estar muito bem preparado, né? É um esporte que permite o contato, não existe, vamos dizer, tantas proteções, onde minha proteção é meu próprio corpo. Então eu tenho que estar bem preparado fisicamente. O treino da gente também vai depender um pouco dos atletas que vão estar no treino, né? Se a gente está com... Isso também vai variar de tempo. Se for um período que tem muito atleta novato, não adianta a gente investir muito na parte tática e técnica de uma pessoa que não tem os fundamentos básicos, né? Se é uma turma que está bem verde, a gente tem que passar um pouco de fundamento, termina prejudicando o pessoal mais veterano. Mas é isso aí, é assim que a gente tenta nivelar o treinamento. Então, hoje a gente tem profissionais de educação física que são atletas, ajudam na preparação do treino. A gente tem acesso a materiais de escolas de rugby de fora, da África do Sul, de Gales, onde a gente tenta ter como norte isso daí e passa pela adaptação para a realidade da gente. A gente não é atleta, tem que dividir isso aí, né? E aí a gente passa para o pessoal da educação física, senta, conversa, geralmente tem uma reunião para isso, ver o que é que tem que ser feito naquela programação de treino durante um mês até uma competição, trabalhar a parte de agilidade, a parte de resistência cardiovascular, cardiorrespiratória, né?
e tenta desenvolver isso aí, junto com os fundamentos que tem que estar sempre presente no treino, para a gente não perder isso aí durante os jogos. A gente, desde 2017, a gente tem tentado entrar mais na parte competitiva, por mais que o grupo seja diminuto, seja menor, mas os poucos que estão presentes, eles estão levando a sério a parte de preparação e competindo. Infelizmente, por quantidade de pessoas, às vezes a gente não consegue competir com a nossa camisa, mas termina sendo convidado para competir por uma equipe amiga, geralmente vizinha, né? E a gente termina indo competir. Mas também tem pessoas que vêm e frequentam o treino, não com tanta frequência, mas poderia ser, e mais por uma questão de atividade, de exercício físico, né? De estar se movimentando um fim de semana, uma vez por semana também. E aí tem esse espaço para o pessoal que tiver a fim de vir treinar também. What a great move! Filippo! Oh no! Come on! Ball's going to be there for Pulu. Stepping, A gente começou, vamos dizer, uma nova gestão. Há uns 2 anos atrás, eu meio que tomei a frente, porque as pessoas que estavam à frente tiveram que direcionar suas energias para seus afazeres, né? Fim de faculdade, início de carreira profissional, e aí nunca dá para ficar na mão de uma só pessoa. E aí eu estou nessa luta faz uns 2, 3 anos, né? Não sei até quando, porque vai chegar uma hora que eu vou ter que me afastar também. Mas a gente está tentando organizar uma equipe, uma diretoria, uma parte financeira, a gente está arrecadando fundos com os atletas mesmo, né? Com mensalidades. A gente está em busca de apoio também financeiro, de troca, vamos dizer, de favores com alguém que queira ajudar a gente. Já existem algumas conversas a respeito, né? E tem sido basicamente isso aí. A gente está buscando cada vez mais se organizar administrativamente para que um dia os atletas possam se preocupar só com a parte de campo. A gente pode dizer, não é, vamos dizer, formalizado, mas existe sim uma ajuda da IESP, né, Faculdade IESP. Eles sempre ajudam de alguma forma, inclusive em eventos, seja fornecendo uma simples tenda para a arbitragem ficar, ou um toldo para colocar alguma propaganda, alguma coisa do tipo, né? Eles vêm sim ajudando de alguma forma. Praticado no mundo inteiro, o rugby ainda tem muito espaço para crescer aqui no Nordeste. E um dos expoentes da equipe é Camila Brandão, atleta de João Pessoa que já nos representou na seleção brasileira. A gente tem o projeto de desenvolvimento do clube da gente, né? Do clube, quanto clube mesmo, para competições, para a confederação e tudo mais. Porém, a gente enfrenta algumas dificuldades. E aí existem épocas que a gente está muito bem, com uma equipe legal, alguns patrocínios, mas em seguida a gente não consegue manter e infelizmente é um esporte pouco difundido pelo Brasil, é um pouco maior no sul e no sudeste, aqui no nordeste muito fraco, muito sem apoio. Há uns meses atrás a gente conseguiu trazer para cá um dos projetos um dos maiores projetos do Brasil, que é o Alma Rugby. Trata-se da categoria de base, é uma tentativa de distribuir vários polos pelo país e que a gente tenha essa base, né, no rugby a partir das crianças mesmo, já as menores idades comecem a praticar o esporte e se desenvolvam nele. Então a gente conseguiu trazer esse projeto para cá, porém a gente não conseguiu manter, porque não temos pessoas disponíveis, é um trabalho muito duro, muito difícil e infelizmente as coisas funcionam com o dinheiro e essa é a pior parte, entende? Uma pessoa que vier assumir esse projeto aqui, ela precisa dispor de tempo
e ela vai precisar de dinheiro para viver também, tanto a pessoa quanto o projeto. Então essa é uma das maiores dificuldades que a gente vem enfrentando ao longo desses anos. Já vão fazer 6 anos que eu estou no rugby e há 6 anos eu luto bastante para que isso se desenvolva, para que isso cresça aqui. E não só eu, né? Eu, junto com a equipe também, junto com o Rodrigo e várias outras pessoas que se importam e que lutam bastante para que o esporte cresça e se desenvolva. Mas esse é a pior parte, é a parte financeira. Infelizmente a gente não tem como manter, mas também não é um esporte caro. Eu acho que, primeiramente, um pouquinho de mudança na cabeça das pessoas. É cultural do brasileiro enxergar só o futebol como esporte. Tendo outras modalidades. A gente tem o vôlei, a gente tem o handball, a gente tem o rugby, a gente tem o futebol americano também. E por que não todos serem valorizados com a mesma força que o futebol tem, entende? O atletismo, entre diversas outras coisas. Então eu acredito que está muito de mudar essa percepção das pessoas, de que existem outras coisas que precisam ser valorizadas também. Não adianta só montar um grupo de pessoas interessadas, 30, 40 pessoas, estão lá junto fazendo a delas, mas e o resto? Entende? Então, tipo, acho que o principal está isso aí, na cabeça das pessoas, na cultura do Brasil, na cultura do brasileiro. A gente já participou da competição do Nordeste Sevens, né, nos anos de 2014, 2015, eu acredito. Em 2014 nós não tínhamos uma equipe sólida ainda, formada, então a gente foi para essa competição jogar por outros times. Em 2015 a gente conseguiu formar a equipe, falo do feminino, tá? O masculino já participou de outros torneios, já foi campeão. A gente tem do ano passado para cá a gente desenvolveu a Liga Independente, que são alguns times aqui do Nordeste, que a gente está forçando isso dar certo, para que exatamente o nível de competição comece a aumentar e a gente vá um pouquinho mais para frente. A gente foi terceiro colocado no Nordeste Sevens em 2015, nesse ano de 2015 que a gente foi, o feminino foi classificado em terceira colocação. E essa foi a competição maior que a gente participou. Existia uma parte do Campeonato Pernambucano também, do qual a gente liderou em algumas etapas. No rugby se distribuem em etapas as competições. E aí a gente ficou numa liderança em algumas etapas, mas ao final, acho que, se eu não me engano, a gente ficou em segundo colocado nesse circuito pernambucano. Então essas foram as maiores conquistas. Eu joguei João Pessoa Rugby, daqui dentro do Nordeste. Uma pessoa de um outro time, que talvez com uma visão um pouquinho maior em relação ao crescimento do rugby, me viu jogar e me convidou para participar do time dele em competições fora do Nordeste. E aí eu topei. Eu comecei a jogar a nível brasileiro pelo Delta Rugby do Piauí, em Teresina. Continuo a jogar até hoje. Infelizmente minha equipe não tem nível e nem tem time para que participem dessa competição. Mas isso é um sonho que eu ainda quero realizar antes de parar de jogar. Eu quero levar a minha equipe, quero jogar com a minha equipe, não com o Delta. Então, eu fui para o brasileiro, fui jogar o Super Sevens, que é o brasileiro de Sevens do feminino. Lá, os treinadores da seleção geralmente acompanham todo o circuito. E aí, a partir disso aí, um dos treinadores, o Chris, na época era um neozelandês, hoje mudou, é um outro treinador. E aí ele gostou do meu jogo e me chamou para passar uma temporada na seleção. Eu fui para lá, passei acho que 1 mês, 2, não me lembro muito bem.
mas infelizmente também já estava com uma lesão bem chata e que eu precisei fazer cirurgia e voltar para casa. Hoje, o rugby é praticado em mais de 150 países ao redor do mundo. Austrália, Nova Zelândia e Inglaterra destacam-se, sendo os países em que o esporte se faz mais popular. Também é praticado na África do Sul, França, Itália, entre outros. A Copa do Mundo de Rugby acontece a cada 4 anos e é o terceiro maior evento esportivo do mundo, ficando atrás apenas da Copa do Mundo e das Olimpíadas. O João Pessoa Rugby Club vem contribuindo fortemente para a ascensão deste esporte na Paraíba e no Nordeste. A expectativa é que no decorrer dos próximos anos, o rugby ganhe notoriedade em todo o território brasileiro.